O Espírito Santo, assim como em Pentecostes, manifestou os seus dons para os justos de coração. E agora, nós estamos entrando na era do Espírito Santo, onde os justos de coração irão manifestar e herdar os dons do Espírito Santo. Então, essa nova era, alguns que seguem a astrologia talvez chamem de era de Aquário, mas vai muito além de Aquário, porque a gente, como eu falei, estamos ultrapassando esse paradigma dos Mazzaroth, que são o zodíaco, né? Porque realmente o Espírito Santo vem do alto. Então, a era do Espírito Santo, os justos herdarão os dons, assim como em Pentecostes, né? Os discípulos do Cristo que herdaram e integraram e professaram os dons do Espírito Santo. Então, muitas pessoas, muitos terapeutas, muitos servidores da luz já vêm desempenhando alguns dons, já vão fazendo alguns dons, professando alguns dons do Espírito Santo, mesmo sem saber e ter consciência que estão fazendo isso, porque operam com o Espírito Divino, pois operam com a luz divina do Criador, né? No ofício do Cristo, na ordem de Melquisedeque, na ordem de Micael, na ordem de Metatron, de Uriel, de Rafael, de Enoque. Então, nesse sentido, são sacerdotes, sacerdotisas de Melquisedeque, por mais que ainda não se reconheçam dessa forma. Então, agora sim, trazendo os dons, vamos entender quais são os 7 dons. O primeiro, que a gente vê mais frequente em muitas pessoas, é o dom de cura. Então, esse é um dom glorioso do Espírito Santo. Dons de cura. Quem de vocês, comente aqui, se você está assistindo ao vivo ou no futuro, ou no vídeo, no corte que eu vou fazer, se você sente que tem dons de cura. Alguns chamam de mediunidade de cura, outros chamam de capacidade de tirar a negatividade, de fazer o magnetismo, mas é dons de cura. Então, às vezes, faz um rezo ali e tira a dor, às vezes impõe as mãos e alivia as sombras. Então, esse é um dos dons do Espírito Santo. Então, quem tem dons de cura também acaba, e muitos terapeutas têm, muitos dos meus alunos têm isso, acaba manifestando esse dom do Espírito Santo. Cada um desempenha um dom apenas, Murilo? Não, na verdade, a ideia é todos nós desempenhar, o povo de luz, desempenharmos e praticarmos e professarmos os 7 dons do Espírito Santo. Então, o primeiro são os dons de cura. Agora, o segundo é pregação profética. Alguns podem chamar de ver o futuro, outros podem chamar de precognição, mas é a pregação profética. Esses muitos profetas do povo de Deus tinham, os profetas, né, do Antigo Testamento, tinham muitos, né, Elias, Daniel, Ezequiel, Enoque, né, e vários outros. Então, é justamente entender o que vai acontecer e profetizar. Esse é um dos dons. Muitos pastores fazem isso, né? Ou não só pastores, religiosos, espiritualistas fazem isso. Só que, claro, muitas vezes não é legitimamente, só fala por falar, só fala para seguir o ego. E aí não está necessariamente conectado com o Espírito Santo de Deus. Mas, em todo modo, a pregação profética é um dos 7 dons que o Espírito Santo manifesta nas pessoas. E aí, depois disso, depois da pregação profética também, ou antes, ou junto disso, tem a sabedoria vinda do Espírito Santo. Esse é uma glória divina, esse dom. Olha, deu até um zumbido no ouvido agora, por falar isso. A sabedoria vinda do Espírito Santo, muitos de nós temos. Inclusive, quando nós estamos falando em público, falando para as pessoas, acabam vindo insights, vendo intuições, acabam vindo conhecimentos que depois que você fala, você pensa, nossa, como que eu falei isso? Da onde que surgiu essa pérola que eu acabei de dizer? Vem do Espírito Santo. Então, nos nossos estudos, a gente estuda o livro do Pistia Sofia, e aí, realmente, né, algumas pessoas ficam tão cheias do Espírito Santo, né, nesse livro,
que está falando do Cristo e dos seus discípulos, do Cristo renascido em corpo de luz. O Cristo vai falando sobre o que aconteceu com ele, né, no pleroma, ou seja, o que aconteceu com ele nesse universo, assim, quando ele estava transcendendo aos céus superiores. E aí ele fala sobre Sofia, e aí às vezes um discípulo ou outro fica, vamos dizer assim, preenchido pelo Espírito Santo e pede permissão para falar. Então, é isso. Às vezes as pessoas se preenchem do Espírito Santo de Deus e aí acabam falando e falando muito lindamente, assim como também na própria história do Cristo, nos Atos dos Apóstolos, ali, se você pegar a Bíblia, né, o Jesus deu a autoridade espiritual para os discípulos, né, para os apóstolos irem fazer curas, expulsar demônios e também ter a pregação profética. E aí eles diziam, nossa, eu estava dizendo, eu nem sabia de onde que vinha esse conhecimento, nunca estudei para isso, mas eu falava e saía essa informação, essa luz, essa cura. Então, isso é muito glorioso, né? Então, esse é um dos dons que é a sabedoria vinda do Espírito Santo, quando a pessoa é preenchida pelo Espírito. E aí, nesse sentido, ok, dons de cura, profetizar, né, a profecia também, ou seja, então dons de cura, pregação profética, sabedoria vinda do Espírito Santo. E aí temos também falar em línguas. Não digo falar em línguas, falar em língua dos anjos, né, como algumas pessoas fazem em igreja, às vezes só fingindo, muitas vezes inclusive, né. Falar em línguas é falar como antes de Babel cair, né, da Torre de Babel, onde as pessoas tinham uma linguagem só, mas o povo de luz consegue professar a sabedoria divina em várias línguas. E dentro dos meus estudos, eu acabo estudando várias línguas, como o hebraico, o sânscrito, o tibetano, o chinês e egípcio, né? Essas 5 línguas sagradas, sobretudo. Falar em línguas é um dos dons do Espírito Santo. E na medida em que o filho de luz, ou a filha de luz, manifesta esses dons, tem facilidade com as línguas, facilidade em falar em hebraico, em sânscrito, tibetano, chinês, egípcio, ou o que quer que inglês, espanhol, português, ou o que quer que seja, mas tem, além da sua língua mãe, né, falar em línguas, porque justamente esse é um dos dons do Espírito Santo, justamente também para levar a palavra divina, com o intuito de que mais corações sejam alcançados, mais almas, mais espíritos sejam semeados pela palavra viva de Deus. E agora também, além desse, tem milagres, operar milagres. Esse é muito pop. Esse é muito querido, né? Muito almejado por muitas pessoas. E realmente, esse é um dos dons do Espírito Santo, operar milagres. Então, realmente, através da sua profecia ou através de uma outra forma, realiza milagres como o próprio Cristo fazia, como os discípulos do Cristo fazem, ou como muitos servidores da luz fazem. Quem tem fé, realmente, para ver, que veja. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas isso é verdade. E realmente esses dons estão ficando cada vez mais frequentes. Muitos de nós, muitos dos meus alunos, muitos de vocês que ainda não são meus alunos, mas um dia serão, já professam esses dons. De dom de cura, pregação profética, sabedoria vinda do Espírito Santo, falar em línguas e agora milagres. Realizar milagres, como muitos profetas do povo de Deus fizeram, como Moisés que abriu o mar, como Elias que subiu aos céus na Merkabah, como vários profetas no Antigo Testamento que ficavam dentro do fogo lá da Babilônia e estavam de boa, porque Deus estava com eles, porque eles estavam na presença divina, porque eles estavam sendo banhados pelos dons do Espírito Santo de Deus. Isso é muito glorioso. É meio que infinito que pode se fazer com os dons dos milagres. Você também pode manifestar o dom de discernir espíritos. Isso é muito importante também. Muitas pessoas, sobretudo radiestesistas, sobretudo terapeutas,
se conectam com consciências que dizem que são consciências de luz, mas são consciências de sombra se passando por consciências de luz para drenar os códigos. Eu sempre falo e trago esse alerta para cá. Cuidado com guias, com mentores, porque muitas vezes eles são caídos. Alguns não, mas muitos sim. Então, esse discernir espíritos é um dos dons do Espírito Santo e faz com que você consiga discernir se é um ser caído, se é um ser de luz. Qual é a classificação desse ser, dessa consciência? Por isso, isso é muito glorioso, é muito importante também. E muitos de nós já temos essa facilidade de discernir espíritos, de entender a envergadura desse ser. Não obstante, também existe esse outro dom do Espírito Santo que é a fé ativa. Esse é muito lindo. A fé move montanhas. E a fé é um atributo do Espírito Santo, né? Então, realmente, isso é muito maravilhoso. A fé move montanhas, a fé transforma, a fé edifica, e a fé traz esperança, traz a glória divina, e realmente a fé tem um poder transcendental, sensacional. Então, realmente, quando você tem fé, você faz a coisa acontecer. Você conquista as coisas acontecem na sua vida.